Boa noite, queridos irmãos. Meu nome é Eduardo. Estou aqui hoje para um bate-papo, uma reflexão para nesta noite do Centro Espírita de Deolindo Alves. Com muita alegria, batendo esse papo. E hoje foi pedido para essa reflexão do capítulo 5 do Evangelho do Bem-aventurados os Aflitos, o item 11. O item 11 vem falar do esquecimento do passado. Muito que bem. Por que Deus, na bondade, no ser justo e misericordioso, Ele nos dá essa condição de esquecer o nosso passado? Muito que bem, vocês imaginem descobrirmos que um dos nossos parentes diretos foi um desafeto. Será que nós, sendo pessoas que estamos em evolução, temos os nossos defeitos, será que nós iríamos agir tranquilamente com essas pessoas, com esses irmãos, com um primo, com a esposa? Ou nós iríamos humilhá-los? Ou nós iríamos agredi-los com palavras, com ações? Imagina o que ia acontecer com a nossa evolução, né? Ia travar a nossa evolução isso. Agora também, quando nós pensamos no lado, não somente no lado de você ter um conhecido, um familiar que seja algum problema que você teve no passado, mas vamos imaginar também a mesma condição de pessoas que estamos em evolução. Saber que fizemos algo de bom em outra encarnação, que fizemos algo que pode nos exaltar o orgulho. Iríamos falar o tempo todo como somos, ou como fomos. E aí, iríamos viver do passado, exaltando aquilo que fizemos de bom. Nos dois casos, o orgulho, exaltando aquilo que fez de bom, ou a agressividade que podemos ter com nossos irmãos, nós iríamos viver com a história do passado. Somente do passado. Iríamos esquecer aquilo que nós estamos aqui para fazer. E imaginem a gente lidar com o livre-arbítrio desta encarnação, mas com a história lá do passado. Uma mistura, isso que a gente não ia conseguir evoluir, né? Então Deus olhou e falou assim, legal. Com tudo isso, é melhor vocês não lembrarem o que aconteceu lá atrás. Porque eu reconheço que vocês estão em evolução. Olha a bondade divina. Ele nos ajuda reconhecendo aquilo que muitas vezes nós não reconhecemos. E aí, iria causar nos nossos relacionamentos sociais muita confusão. Muita confusão. Mas quando peguei esse texto, eu fiquei também interessado em buscar no Livro dos Espíritos o que diz lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec e todos aqueles que trabalharam junto perguntaram para os Espíritos, né? Na pergunta 392, que fala por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado.
E os espíritos respondem, né, que o homem não pode e nem deve saber de tudo. E aí me chama a atenção, né? Se o homem não deve saber de tudo, por que ele não deve? Com certeza que nós não sabemos lidar com essa situação de sabe tudo. Iríamos nos igualar a Deus. Continuando, né? O homem não pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu lhe oculta certas coisas. O homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Então, Deus entende e nos mostra que o homem vai se colocar mais na sua realidade, vai conseguir olhar mais para ele com a sua vida atual, com a sua encarnação atual, vai ter o controle maior da sua encarnação atual. Normalmente, e está no Evangelho mostrando isso, né, que os espíritos nascem naquele meio familiar, naquele meio social que vão viver juntos. E esse meio que ele nasce, imaginem nascer e a partir de 3 anos já falando, identificar alguém da família com um problema do passado. Ou seja, desde os 3 anos estaria falando e jogando na cara alguma situação que ocorreu. E aí, Deus vem e fala o seguinte, ó, legal, vocês vão esquecer o passado, mas eu vou dar algumas situações onde você vai poder ter a intuição do que aconteceu, para que você saiba o que você pode melhorar. Então, algumas vezes, através de sonhos, nós podemos ter algumas aparições do que nós fomos. E aí, quem vai trabalhar com isso? Deus nos dá a voz da consciência. Então, a consciência vem para nos cobrar aquilo que nós não fomos legal em outro momento. Eu gosto sempre de pensar numa situação que às vezes nós, espíritas, colocamos que todas as vezes que não dá algo certo, nós já vamos ligar com outras encarnações. Mas seria legal também nós falarmos assim, peraí, o que eu posso ter feito nessa encarnação aqui? Então nós sermos um pouco mais críticos com o nosso atual momento, pensando só nessa encarnação, tá? Por quê? Com certeza, o que nós fazemos nessa encarnação é o reflexo de outras encarnações. Então, se eu conseguir resolver e falar assim, não, através de um probleminha que eu tive lá no passado, dessa encarnação, eu começo a resolver esse problema nessa encarnação, eu vou estar ajudando a minha evolução com as outras encarnações que eu deixei algo a desejar. Então, se tem dificuldade, às vezes nós queremos ter respostas
lá das coisas lá de outras encarnações, lá de trás, e fechamos os olhos para o presente, fica uma reflexão. Será que não é melhor eu olhar aqui o presente, o que eu faço nessa encarnação, e o que eu faço para melhorar nessa encarnação, a ficar questionando outras encarnações? Porque o que nós temos hoje é o reflexo lá de trás. Nos foi dado com as nossas histórias. Quando nós vamos pensando esse esquecimento do passado, nós muitas vezes, né, queremos procurar através de alguns exercícios que existem, né, maneiras de identificar o que fomos, e esquecemos de pensar se estamos preparados para saber as nossas histórias. Vocês imaginem algumas situações, eu acho legal cada um de nós pensarmos como eu iria reagir se eu descobrisse que eu cometi um crime no passado. Se eu matei alguém no passado. O remorso que eu ia ter nessa vida e que eu ia carregar. Imagina, eu descubro que essa minha vida atual pode ser inferior a uma outra vida que eu tive. Será que eu tenho poder? Será que eu tenho sabedoria suficiente para entender a necessidade dessa vida inferior a uma outra que eu tive? Uma outra reflexão que aparece sempre para a gente é assim. Na vida material, vivendo nessa vida nossa material, corporal, né? Em algum momento eu sinto saudades de alguém que se foi antes. Imagine eu identificar que eu estou com essa pessoa numa encarnação. Eu ia ficar revivendo essa saudade dessa pessoa querida. Uma outra questionamento que aparece, legal de pensar, né? Eu começo a descobrir de um vício que eu tive no passado. E aí eu descubro que no meu planejamento reencarnatório eu coloco à disposição a melhorar com relação a esse vício. E aí eu identifico que teve esse vício e as experiências que estão vindo para eu passar por ele. E muitas vezes, se eu não estou preparado, eu começo a falar, não, eu sou fraco para esse vício mesmo, eu não aguento. E aí você não ganha força para isso. Então é muito legal nós pensarmos que se Deus nos deu esse esquecimento do passado, vamos viver o presente. Vamos enxergar as oportunidades que estão sendo dadas para nós. Vamos enxergar que as oportunidades servem para um degrau na nossa vida, para subir mais um degrau na evolução. Vamos agradecer a oportunidade.
muitas vezes nós esquecemos de agradecer essa oportunidade. Quando começamos a receber algumas influências negativas, né? E colocamos como um inimigo espiritual isso, a primeira coisa que nós vamos já é falar, não, ó, é um karma isso, eu vou ter que aguentar isso, mas tenha dó. Esse inimigo espiritual está aqui, é um obsessor. Legal. E se nós olharmos para esse obsessor de uma maneira diferente? Olhar para ele e falar assim, cara, você está vindo aqui para cutucar uma região que eu preciso olhar para ela e que me incomoda. E você está fazendo isso para eu crescer. Eu tenho que te agradecer. Então é ter uma gratidão às oportunidades que esses obsessores nos dão. De olhar para eles e agradecer. Muito obrigado, porque está me ajudando. Isso é importante demais nós pensarmos. É muito importante demais olharmos para essas oportunidades, a esses obsessores, não ficar levando, ó, é algo lá de trás, é isso, aqui. Não. Agradece e aprende a lidar com a situação. Não será a primeira oportunidade, serão muitas, porque afinal nós temos histórias atrás da gente. E vamos continuar tendo oportunidades para melhorar. Quanto mais agradecermos esses obsessores, mais fácil vamos olhar as dificuldades que devemos passar. Quando foi pedido uma das perguntas para trabalhar hoje nessa reflexão no Livro dos Espíritos, né? Foi nos solicitado pela questão, agora, vamos lá, é a questão 918, né? Não, 958, vamos. A questão do Livro dos Espíritos, onde vem falar para a gente, novamente perguntando, como que eu me coloco no momento que eu reconheço algo que pode vir lá do passado. E aí eu comecei a refletir um pouquinho na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Às vezes que eu olho repetir um erro meu de quando eu tinha 18 anos. Então eu não preciso pensar no passado somente como outras encarnações. Quando nós pensamos nessa posição desta vida que temos e tentamos corrigir as nossas ações com o nosso dia a dia, do que a gente vive agora e que a gente lembra, nós precisamos confiar. Confiar imensamente
de que essas soluções estão ligadas a histórias ali atrás. Não precisa querer saber como ela é, mas sim confiar no que nos é colocado por Deus em nossas vidas. Lembrar sempre que temos outras vidas, que esta é a melhor de nossas encarnações, a melhor. Porque todas as outras foram seguindo de aprendizados. E se ela é melhor, e nós estamos tendo a oportunidade de estudar para entender como melhorar nessa vida, vamos lá, vamos fazer diferença na nossa vida. Vamos estudar e olhar para dentro de nós, vamos nos conhecer, vamos olhar e falar assim, o que eu tenho nesse momento de bom para doar e o que eu necessito receber. Quando faço isso, principalmente no nosso núcleo familiar, eu começo a fazer essa expansão de energia positiva que vai saindo da nossa família, daquele grupo, e vai contagiando quem está perto de todo mundo. Essa é a reflexão que nós colocamos. Essa é a oportunidade que nós temos de fazer algo diferente. Não precisamos ficar desesperados em querer saber nosso passado. Nós precisamos é confiar que tudo está certo. E tudo nos é dado por nosso Deus, bom, justo e misericordioso. Se hoje não precisamos lembrar do passado, é porque alguém sabe que nós temos o poder de decisão com as experiências dessa vida. E esse poder de decisão, chamado livre-arbítrio, nos permitirá evoluir, nos permitirá crescer, nos permitirá olhar para dentro de nós, reconhecer o que temos de bom e não ficar se orgulhando disso. E também, quando identificar alguma desavença, saber não humilhar o próximo. E assim eu agradeço a oportunidade dessa noite, dessa reflexão. Que cada um possa ter uma semana abençoada, com muita paz, no lar de cada um. Que o Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Que assim seja.